Alô, alô, galerinha que está aqui conectadinha na nossa voz social. Hoje nós falaremos das cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Desse lado nós vemos um cruzado do século XIII, prestando uma homenagem. Bem, naquela época, as cruzadas foram feitas no intuito de expulsar os muçulmanos turcos da terra da Palestina, certo? E essas cruzadas duraram do século XI ao século XIII. Eles diziam que levavam a palavra de Deus, mas eles não faziam só isso, eles queriam evitar que os turcos levassem o seu comércio para a região ali da Europa, né? E prejudicasse o comércio deles. E eles também levavam a palavra de Deus. Nós veremos, também que essas expedições das cruzadas vão fazer com que muitas das coisas culturais, os aspectos culturais da cultura dos turcos influenciem nesses cruzados. Os cruzados eles vão levar vidro colorido, porque até então não existia, e também vão levar especiarias como a pimenta, o cravo da Índia, o açúcar, o mescal. E também, por que não falar daqueles panos maravilhosos que eles faziam naquela época na região do Oriente Médio? Essas cruzadas vão se expandir bastante, como vocês podem ver. E eles trazem também, os cruzados, para cá, o xadrez, o quebra-cabeça e o jogo de gamão, que vão se transformar em uma grande febre. Tudo isso vem do Oriente Médio, certo? As cruzadas, elas têm um aspecto um tanto que sanguinário, que a gente pode ver prisioneiros muçulmanos sendo decapitados pelos conquistadores cristãos. Ricardo Coração de Leão, após ter conquistado uma cidade, ordenou a matança de mais de 3.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Pessoal que já assistiu ou já leu o livro de Robin Hood, sabem que Robin Hood ele defende a ferro e a fogo o Ricardo Coração de Leão, mas a gente está vendo aqui o aspecto sanguinário desse rei. Então, gente, o comércio naquela época vai crescer e vai haver uma abertura desses comércios, E isso tudo no século XV na França, nessa imagem que a gente pode ver. Vai ser trocado o escambo, que era justamente você trocar alguma coisa por outra, E vai haver esse câmbio, da questão do escambo para as cédulas e também para as moedas. Na época serão moedas de prata e de ouro. A cédula ainda não era criada naquela época, era só moedas, prata e ouro. O bronze também vai entrar, certo? Nessa lista de moedas utilizadas na época. Eu posso também dizer que criaram um padrão, O padrão de metro, a questão do peso, para que não houvesse enrolação. Também criaram padrões para a questão de peso, certo? E aqui nós estamos vendo uma família, de banqueiros. O marido e sua esposa cuidando das finanças. Naquela época, o primeiro banco mundial que surgiu foi com a família dos Médici, certo? E então, nós vemos as cidades daquela época. A cidade de Ambrógio, e aqui nós vemos a cidade de Verona no ano de 1493. Dizem que durante essa época aqui não houve desenvolvimento, porque era a idade das trevas. Mas eu gostaria de rebater essa ideia aí, porque até mesmo a genética ela se desenvolveu nesse período. Dentro de um monastério, Mendel já fazia os primeiros estudos da variabilidade genética, ou seja, não era tão das trevas assim, não é verdade? Naquela época não se podia questionar a igreja. Pessoal, nós podemos citar também as confrarias.
E as guildas, as confrarias, eram a reunião do grupo, né, que trabalhava com uma determinada profissão. Nós tínhamos os médicos, cirurgiões, tínhamos os curtidores de couro, padeiros, ferreiros. E o que eram essas guildas? O pessoal se reunia e os seus aprendizes passavam 10 anos aprendendo aquela profissão para poder exercê-la, certo? Depois disso, quando eles estivessem participando desse grupo, trabalhando nessa determinada profissão, não se podia se apossar de um determinado conhecimento, porque o conhecimento para inovar na profissão pertencia a todos, certo? Então, não existia uma questão de competitividade entre as profissões, certo? Nós podemos ver também que o pessoal das guildas, eles também, isso lá no século XI, eles só tinham o dinheiro para sua subsistência. Eles não juntavam dinheiro para uma aposentadoria futura. Tudo por culpa da igreja, que dizia que juntar dinheiro e emprestar dinheiro a juros era pecado de usura, né? E com isso, pessoal, eu gostaria de dar um encerramento aqui sobre essa matéria, que é as cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Desde já eu agradeço demais aí, pessoal que está nos acompanhando. Quem gostou, deixa o joinha e se inscrevam no canal, porque vai ter muito mais informação importante, tanto para concursos quanto para Enem e também para a Faculdade de Serviço Social. Que é Bela Roseli mandando um grande abraço para todos e até a próxima!